Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Que bom é poder encontrar-nos outra vez com Jesus na oração e assim pôr em prática aquilo que o Papa Leão XIV nos sugere na mensagem da Quaresma deste ano: escutar Jesus. Queremos escutar-te, Senhor, pelas tuas palavras, pelo Evangelho que lemos na missa de hoje e que serve para inspiração destes 10 minutos. As palavras que Jesus dirige aos seus discípulos são um desafio para nós. Imagina que no final da tua vida Jesus te diz apenas isto: que pena que tenhas passado ao meu lado, sem me ligar nenhuma. Não uma acusação longa, nem uma explicação detalhada, apenas isso. Que pena que tenhas passado ao meu lado. Quando eu estava com fome, quando eu estava sozinho, quando eu estava doente. E nós que procuramos fazer um pouco de oração diária, ficaríamos com uma certa surpresa. Senhor, como assim? Passar ao teu lado, sem te ligar nenhuma? Quando é que isso aconteceu? E Jesus diria, como diz no Evangelho: olha, cada vez que deixaste de ajudar um irmão mais pequenino que estava ao teu lado, foi a mim que deixaste de ajudar. Pois nós hoje, Senhor, pedimos-te que ouçamos de ti outras palavras que não estas. Pedimos que nos ajudes a ter consciência de que precisamos fazer o bem à nossa volta para que tu nos possas dizer: entra no céu, entra no meu reino, porque me visitaste, porque me vestistes, porque me deste de comer. Quando é que eu fiz isso? Cada vez que o fizeste a outra pessoa que estava necessitada ao teu lado. Este Evangelho de hoje não nos deve inquietar, pelo contrário, nós queremos encontrar-nos com o Senhor e sabemos muito bem que isso depende em grande parte daquilo que fazemos ou que deixamos de fazer aos outros. O Papa, na sua primeira exortação apostólica, que publicou no mês de outubro passado, falava de uma conversão do nosso coração, conversão que é o tema de fundo da Quaresma, que se fundava nessa ideia: o amor de Cristo passa necessariamente pelos pobres. É Ele, é Jesus, és tu, Senhor, que nos amas em primeiro lugar, e por isso o Papa começa a exortação com essas palavras: Dilexite, eu te amei. Uma declaração que não é um sentimentalismo, é uma revelação. Cristo amou-nos até se identificar com os últimos dos últimos. Fez-se pobre, padeceu, não tinha onde reclinar a cabeça, etc. E quando ouvimos as palavras: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, damos-nos conta que realmente Jesus está nessas pessoas e que, portanto, corremos ao risco de passar ao seu lado sem ligar nenhuma. Por que é que passaste ao meu lado e não me ajudaste? O Senhor não pergunta o que é que nós pensamos, qual é o nosso desejo. Não, o que é que fizeste? O que é que deixaste de fazer? O amor mede-se em atos. O Papa Leão recorda, nesta exortação, algumas palavras fortes de santos da Igreja. Por exemplo, São João Crisóstomo, que dizia: não honres o corpo de Cristo na Igreja com seda e depois negligencias o corpo de Cristo nas ruas, faminto e nu. Sim, é bom, é justo honrar o corpo de Cristo dignamente nas igrejas. Se amamos o Senhor na Eucaristia, se nos damos conta da sua presença real, obviamente as igrejas devem estar bem cuidadas, devem ser bonitas, porque são para o Senhor. Mas haveria uma fratura na nossa fé se adorássemos Cristo no altar e ignorássemos totalmente Cristo no pobre. Santo Inácio de Antioquia também advertia que quem não cuida do necessitado
não tem consideração pelo amor. Portanto, neste campo, como em tantos outros, não vale a pena justificarmos-nos dizendo: mas eu não fiz mal a ninguém, eu não bati em ninguém, porque isso não chega. Graças a Deus, penso que temos esta sensibilidade e é um destes pontos fortes da Quaresma, a esmola. Também essa ajuda material àquelas pessoas que mais precisam. Em Lisboa, por exemplo, muitas pessoas se organizam para atender os sem-abrigo. Centenas e centenas de pessoas. Só para dar um exemplo de que tenho dados, a comunidade Vida e Paz mobiliza cerca de 600 voluntários que ajudam, que têm com equipas de rua, que vão ao encontro de pessoas que vivem sem casa, e cerca de 1000 pessoas todos os dias dependem dessa ação, dessa ajuda. Não são números abstratos, números frios, são pessoas com nomes, são histórias, são rostos concretos nas noites frias e nas noites quentes. Nem são pessoas que se estão ali é por culpa sua, porque não se esforçaram, porque... Bem, também essas precisam da nossa ajuda, mas há muitas pessoas com tragédias familiares que ali foram parar ao meio da rua, abandonadas. E nós também podemos encontrar Jesus em cada uma dessas pessoas. De tal maneira que o Senhor nos diga: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e me recolheste, não tinha roupa e me vestistes, estive doente e viestes visitar-me, estava na prisão e fostes ver-me. É por isso que o Senhor nos pode dizer: vinde, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Parece que os pobres são aqui a chave para uma grande riqueza. Esse reino que nos está preparado. Nos pobres, nas pessoas com feridas, encontramos esse sofrimento que remete para o próprio Jesus, que está escondido na vulnerabilidade, na fragilidade de cada ser humano. E o Senhor pergunta-nos sempre, em cada momento: és capaz de me reconhecer nesta pessoa e naquela outra? Naquela com que te dás bem? Naquela que é tua amiga? Naquela que te é desconhecida? Naquela que tem uma condição social diferente da tua? Aqui está um bom propósito para a nossa Quaresma: reconhecer o Senhor naqueles que precisam e que nos rodeiam, sermos capazes de os ajudar com coisas concretas, sermos capazes também de dar esmola, realmente. Nesta exortação que o Papa Leão XIV escreveu, dizia uma palavra sobre a esmola. Dizia ele: a esmola hoje não goza de boa fama, nem mesmo entre os cristãos. Não só é raramente praticada, como às vezes é até desprezada. Por um lado, reafirmo que o auxílio mais importante para uma pessoa pobre é ajudá-la a ter um bom trabalho, para que possa ter uma vida mais condizente com a sua dignidade, desenvolvendo as suas capacidades e oferecendo o seu esforço pessoal. Mas, por outro lado, dizia, se ainda não existe essa possibilidade concreta, não devemos correr o risco de deixar uma pessoa abandonada à própria sorte sem o indispensável para viver dignamente. Assim, a esmola continua a ser um momento necessário de contacto, encontro e identificação com a condição do outro. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos faça perceber qual é a vontade de Deus para nós neste campo, neste aspecto tão importante. Qual é aquela ação pequena ou grande que podemos fazer em relação ao nosso próximo, que nos aproxima mais dos que nos rodeiam, que nos aproxima mais de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.